Parte 2. Minha irmã engravidou do meu marido. Ela estava morando conosco e quer que eu vá embora para que eles possam ser uma família, mas agora ela se sente enganada porque meu marido não tem bens próprios. Eu sei que algumas pessoas pensam que expulsar uma mulher grávida de casa é horrível, mas eu também não podia deixá-la morando sob o meu teto. É loucura. Felizmente a maioria acha que eu fiz o certo e que ela deveria procurar um lugar para ficar. Mas continuando com a atualização. Bloqueei meus pais ontem. Infelizmente tudo isso me atingiu forte, mas não posso deixar de trabalhar para me recuperar do que está acontecendo na minha vida pessoal. Eu sou a chefe, simplesmente tenho que mostrar uma fachada forte e enfrentar a situação, então no trabalho tudo tem sido como de costume, mas assim que volto para casa eu desabo porque emocionalmente estou devastada. Não deixei que as rachaduras aparecessem nos últimos dias, mas agora realmente está começando a doer. Meu advogado e eu apresentamos o pedido de divórcio há alguns dias e acredito que meu marido será notificado em breve. Sei que ele não vai contestar o divórcio. Ele me conhece o suficiente para saber que se eu fizer vou me certificar de que ele pague por isso. Mas no final das contas ainda dói. Ganhar o divórcio não vai fazer com que a situação melhore automaticamente para mim. Simplesmente não consigo imaginar por que depois de 8 anos juntos ele teve que ter um caso com a minha irmã. Eu realmente acreditava que estávamos apaixonados. Sinceramente pensei que ficaríamos juntos para sempre e envelheceríamos juntos. Mas agora estou duvidando de tudo que tivemos dos últimos anos. Talvez esta nem seja a única pessoa com quem ele me traiu. Talvez esta seja apenas a primeira vez que ele foi pego. Até o pensamento disso me destrói o coração, mas não há muito que eu possa fazer a respeito, além de aceitar e tentar seguir em frente. Ele é a única pessoa que não tentou me contatar desde que o expulsei. Meus pais tentaram. E o Lee também, mas isso é diferente porque eles só querem que eu a aceite de volta para que ela possa continuar morando aqui de graça. É ainda mais insano que meus pais estejam do lado dela neste momento. Na minha publicação original falei sobre como meus pais nunca tiveram um filho favorito, sempre nos trataram da mesma forma, mas agora, sinceramente não sei o que pensar disso. Não tenho expectativas, com a Yuli nunca fomos melhores amigas, mas também não nos dávamos mal. Por isso aceitei ajudá-la e permiti que ela ficasse aqui. Já tínhamos um quarto livre em casa, então pensei, por que não? Era isso que meus pais também queriam, então não vi nenhum problema em ajudá-la porque é isso que a família faz. Pelo menos nunca esperei que ela me traísse assim. Não esperava que alguém a quem você está ajudando há meses lhe desse uma facada nas costas. No entanto, com meus pais é outra história. Dado que eles sempre foram razoáveis e justos, esperava que estivessem chateados com a Yuli. Não estou dizendo que não estejam. De acordo com a conversa que tivemos antes estava claro que não estavam contentes com a forma como Yuli lidou com a situação, mas continuavam insistindo que o dano já estava feito e que agora a única coisa que podíamos fazer era aceitar o que havia acontecido e tentar seguir em frente. Sinceramente, não sei o que está acontecendo com meus pais, mas eles me decepcionaram seriamente com seu comportamento. Acho que perdi todo o respeito que tinha por eles e não acho que possa recuperá-lo devido a esta situação. Neste momento estou emocionalmente exausto e mentalmente só estou focada no meu trabalho. Tudo na minha vida pessoal praticamente desmoronou. Nem falei com meus amigos sobre isso, mas sei que em algum momento terei que informá-los do que está acontecendo. Afinal, meu marido e eu temos muitos amigos em comum e eu preferia que eles soubessem da situação por mim do que por ele. Não sei o que ele diria a eles neste momento, já não sei o que esperar de ninguém. De qualquer forma, agora estou apenas tentando me concentrar em algumas coisas por um tempo. Primeiro, é claro que meu trabalho não sofra com isso e vou me certificar de que seja assim. Em segundo lugar, também tenho que me preocupar com o processo de divórcio. Embora eu tenha 90% de certeza de que ele não vai contestar os termos já que decidi ser bastante justa e razoável, ainda existe uma pequena possibilidade de incerteza sobre o que ele poderia fazer. Neste momento tudo é uma incógnita, então estou preparando toda a documentação para o caso. Além disso, estou tentando manter minha mente o mais limpa possível porque realmente não quero me sobrecarregar e acabar em uma espiral. Isso é a última coisa que preciso agora. Mas desabafar aqui sobre meus sentimentos tem sido realmente útil e eu realmente aprecio o fato de que tantos de vocês se aproximaram, comentaram na minha publicação e foram tão solidários. Vocês não sabem o quanto eu aprecio isso. Atualização 2. Como esperado, depois que ele foi notificado, meu marido decidiu me contatar e dizer que não iria contestar o divórcio. Ele achou os termos do divórcio muito justos. Ele me enviou uma mensagem de texto dizendo tudo isso e em seguida na próxima mensagem disse que nos últimos dias havia pensado em maneiras de se desculpar comigo, mas não conseguia pensar em nada porque tudo que lhe ocorria parecia fraco e insincero. Então ele decidiu tirar isso do sistema me dizendo que sentia muito por mensagem. Ele me disse que havia mentido para Yuli apenas para impressioná-la porque ultimamente ele estava se sentindo muito estranho por não possuir nada e ter que depender de sua esposa para suas finanças. Nós nem sequer temos um filho, então ele nem podia ter a dignidade de ser um dono de casa. Ele se sentia inútil. Como se seu romance também não estivesse progredindo bem, ele sentia que havia desperdiçado 4 anos de sua vida em algo que não estava indo a lugar nenhum. Ele se sentiu particularmente deprimido por isso, mas nem conseguia reconhecer isso para si mesmo, muito menos falar comigo a respeito. Ele disse que se sentia realmente mal consigo mesmo e quando Yuli apareceu, antes que ele pudesse sequer pensar no quão depravado era o que estava fazendo, começou a mentir para ela sobre tudo tentando impressioná-la, e pouco depois eles estavam dormindo juntos. Ele pensou que seria apenas um deslize e embora se sentisse muito culpado não conseguia se controlar, ele precisava
precisava de uma forma de se distrair de tudo o que estava acontecendo e essa foi sua forma. Mas então ela engravidou e tivemos aquela conversa horrível há 2 semanas, depois da qual tudo se transformou em um desastre absoluto. Ele me disse que realmente lamentava tudo o que fez, que arruinou tudo o que tínhamos, mas me prometeu que esta foi a primeira e última vez que me traiu. Ele jurou que isso nunca havia acontecido antes e disse que realmente precisava que eu confiasse nele nisso. Talvez em algum momento no futuro, se ele pudesse, esperava que eu o perdoasse por tudo que ele havia feito de errado. Essa foi a mensagem e depois de lê-la acabei chorando porque era apenas outro lembrete de tudo que eu havia perdido. Pensei que tinha esse homem que eu amava e que me amava, mas no intervalo de um dia perdi tudo isso. Acredite em mim, não é fácil lidar com isso. Sei que cada pessoa que passou por um divórcio ou foi traída provavelmente sabe exatamente do que estou falando. Eu poderia dizer um monte de coisas horríveis sobre ele para me fazer odiá-lo por agora, mas no final das contas ainda dói. Eu me odiei por chorar por causa daquela mensagem, mas pelo menos depois de terminar de chorar reuni forças para bloqueá-lo sem responder. Para ser honesta, embora estivesse muito chateada com tudo, ele não merecia uma resposta. Eu não ia perdoá-lo, especialmente agora quando tudo está tão recente. Depois de um tempo comecei a me sentir um pouco irritada com tudo que ele havia dito porque tudo que ele tinha que fazer era falar comigo. Eu por minha vez nunca o fiz se sentir mal por escolher ficar em casa e trabalhar em seu romance. Não sou uma pessoa muito criativa, nunca fui de escrever nem nada, além de agora, já que realmente tenho que tirar essas coisas do meu peito, mas eu respeitava seu lado criativo. Não via nada de errado em ele ficar em casa. Eu poderia entender que talvez seu frágil ego masculino não pudesse lidar com isso, talvez outras pessoas fizessem comentários e talvez ele simplesmente se amargurasse. Mas o mínimo que ele poderia ter feito depois de 8 anos comigo era me dizer o que estava acontecendo. Nós nos casamos para nos apoiarmos mutuamente e eu estaria lá para ele nisso. Então talvez pudéssemos ter resolvido isso juntos, mas ele decidiu não fazer isso, ele escolheu se apoiar em Yuli e foi assim que acabamos neste problema. Quanto mais penso nisso, mais repugnante e patético me parece o fato de que ele mentiu sobre tantas coisas apenas para se fazer parecer maior e melhor. É patético. Eu o amava como ele era, mas isso não era suficiente para ele. Isso simplesmente nunca fará sentido para mim. Pelo menos com Yuli eu posso entender seu motivo. Ela queria viver a minha vida e consegui-la sem fazer nenhum esforço e pensou que poderia fazer isso engravidando e se mudando com meu marido, o suposto homem rico. Então, eu posso simplesmente escolher ignorar sua existência agora. Em alguns meses terei terminado com o divórcio e então nunca mais terei que vê-lo ou pensar nele. Parte 3 daqui 30 minutos.